hoje o nosso intuito aqui é ver o que ele fez. O que ele fez no passado. E quando eu falo passado, eu estou dizendo no Antigo Testamento, a obra dele no Antigo Testamento, e a obra dele na vida e no ministério de Cristo. Por que nós vemos assim o Espírito Santo, às vezes, ele parece que no Antigo Testamento ele não existe. Parece que ele não está ali. Porque você não vê muito a palavra Espírito Santo. A gente vê que tem algumas ocorrências, nós vimos que são 79 ocorrências que são relacionadas ao Espírito Santo, mas nem sempre essas ocorrências são claras. Por quê? A gente tem que entender que hoje nós temos a Bíblia e nós cremos na revelação progressiva. Deus ele não deu a Bíblia de uma vez só. Foi ao longo de milênios, muitos anos, para nós termos a revelação completa. Então, no Antigo Testamento, nós vemos muito o papel do Pai, de Deus e Senhor. E à luz do Novo Testamento, a gente vê depois que muitas dessas obras que são aludidas ao Pai, a Deus, é diretamente feita pelo Espírito Santo. Então, por causa da revelação progressiva, hoje, a gente pode olhar para o texto do Antigo Testamento e ver o Espírito Santo em ação ali claramente. O que não era tão claro para os primeiros leitores, para os próprios autores. Os autores, quando profetizaram ali, eles não sabiam que o nome do Messias, ele seria Jesus. Não sabia, por exemplo. Então, eles não sabiam que ia ser dado para nós o Espírito Santo para habitar em nós. Eles não tinham isso em mente ainda. Hoje, nós temos porque a revelação está completa. Hoje, nós já sabemos qual que é o plano de Deus e a forma como ele age, porque no que ele nos deu revelado. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, olhando assim, nós vamos olhar que o Espírito Santo ali, por exemplo, ele estava ativo na criação do universo. Nós aludimos a criação a Deus, claro. Mas quando você pensa em Deus, não, era o Pai que estava lá. Mas o Espírito também estava. Vamos ver lá na criação do universo. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Isaías 40, do 12 ao 14. E é aquele trato que a gente tem. Quem achou e quiser pode ler. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha, quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quem que falou assim, constrói aqui, haja luz aqui, haja terra aqui, os animais cresçam. Quem que fez o Espírito? Ninguém. O Espírito assim o fez. Então o Espírito Santo estava lá. A Trindade estava lá. Elohim, né? Aquele plural majestático mostra que Deus, o Deus plural e único, é difícil de entrar na cabeça, né? Mas é assim que a Bíblia revela. O Deus trino uno, ele estava ali, e o Espírito Santo também, assim como o Pai e o Filho. Um outro ponto, na criação das estrelas. Olha, as estrelas foram criadas ali pelo Espírito. Salmo 33, 6. Salmo 33, 6, diz assim, Salmo 33, 6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da tua boca. Esse sopro aqui que está aqui é a palavra ruach, que nós vimos que é a palavra para espírito em hebraico. Então, quando fala aqui o sopro da boca, alguns autores, eles aludem isso à ação do Espírito Santo. Então, aqui cabe um asterisco, né? Pode ser que sim, ou pode ser simplesmente, olha, o sopro, a palavra que Deus deu, que criou. Mas também vamos dar o benefício da dúvida aqui de ser o Espírito Santo aqui para o nosso estudo. Então, pelo sopro, pelo Espírito, as estrelas foram criadas. Outra parte da criação também, a própria terra, como de Gênesis 1, 2. Um texto bastante conhecido, é aquele que eu falei que é traduzido diferente por uma seita religiosa. Diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui também tem algumas divergências quanto a que pessoa era essa daqui, mas
a maioria dos estudiosos dizem que era o Espírito Santo de Deus ali que administrava ali aquele caos inicial da Terra. A Terra era sem forma, sem vazia, não tinha nada criado ainda. Mas o Espírito estava ali administrando aquilo e também fazendo tudo vir à existência posteriormente. Criação dos animais. Alguém, por favor, Salmo 104, 30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. O teu sopro, de novo, aquela lá, a dúvida, pode ser ali realmente o Espírito criando os animais. E por último ali, mas não menos importante, em Jó 33, 4, nós vemos o Espírito na criação do homem. Jó ali, com a sua poesia, ele diz no Salmo 33, 4 o seguinte: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o sopro e o Espírito, aquele diferencia. É a força de Deus que me dá vida e eu fui criado pelo Espírito de Deus. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo ele atuou diretamente no Antigo Testamento desde o início. Desde antes do mundo existir, lá quando não havia nada criado ainda, lá em Gênesis 1, 2, o Espírito pairava sobre as águas. Então, ele está desde o início lá. Quando alguém falar para vocês, nós estamos hoje vivendo a era do Espírito, porque no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Sim, sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Talvez não de forma clara, como nós vemos no Novo, depois do Pentecostes ali, o Espírito Santo hoje ele habita no crente, ele atua de forma mais visível até no meio da igreja, mas no Antigo Testamento ele estava lá desde o início, em todos os momentos, porque ele é Deus, ele é eterno. Então, nós podemos já ver isso que na criação estava, mas não só na criação, ele estava também na revelação. Vou tomar uma água aqui. Na revelação e também na inspiração da Escritura. Nós vemos que Pedro fala que o Espírito Santo conduziu os autores bíblicos. 2 de Pedro 1, 21. Abram lá. O Espírito Santo ele conduziu os autores bíblicos para eles registrarem ali todo o que eles queriam, né? 2 de Pedro 1, 21. Diz assim, 2 de Pedro 1, 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito. O verbo usado no grego aqui para impelidos, ele dá a ideia de que é o mesmo verbo usado para quando o vento ele dá direção a um navio. O Udo não está aqui, mas ele poderia nos explicar muito bem como o vento é importante. Ele acha que é ele que põe a vela ali aonde ele quer. Não, mas ele acha que põe, mas é o vento que leva ele. Se o vento quiser jogar para um outro lado, ele tem que se movimentar. É a mesma coisa o Espírito quando inspirou as Escrituras. Os autores, de posse da sua faculdade, de posse do seu histórico de vida, da intenção que eles tinham, mas era o Espírito ali, realmente, vai por aqui. Paulo, escreve isso, fica bravo com os Gálatas aí, chama ele de insensatos, fala que você está surpreso porque eles abandonaram o Evangelho, mas assim, era o Espírito ali, só soprando. Então, nós vimos desde o início, e ele fala aqui que nenhuma profecia, quando ele fala profecia, quando Pedro fala de profecia, ele está fazendo uma alusão aos escritos proféticos, ou seja, ao Antigo Testamento. Então, desde o início, foi o Espírito direcionando e inspirando os autores a escreverem o texto bíblico. Lembra-se, não são os autores que são inspirados, são os escritos dele. Tem alguns registros históricos que os apóstolos eles deixaram que não é escritura, por exemplo. É dito pelos estudiosos que existem mais 2 cartas aos Coríntios, que foi perdida. Essas cartas, muito provavelmente, não foram inspiradas, porque senão o Espírito as teria colocado na revelação bíblica. Então,
nós vemos isso, que é o Espírito conduzindo e impelindo. E não somente isso, ele falava pelo meio dos profetas. Isso aqui nós vemos de forma direta. Por favor, 2 Samuel 23, 2. Quem achou pode ler. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Pronto. De forma bem clara ali, Davi, né, fala isso daí, que o Espírito falou por meio dele. Miqueias 3:8. Vamos ver quem vai achar Miqueias primeiro. Vai ganhar um prêmio. Eu, porém... Ó, já ganhou. Tem um pão de queijo pago ali no final, tá? Pode ler, por favor. Eu, porém, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Obrigado. O que o profeta ele diz ali é o seguinte: olha, o Espírito está em mim e por isso eu vou falar. Ou seja, eu vou dizer e falar o que ele quer que eu fale. Então, ele vai me direcionar. Nós vemos ele falando através dos profetas. Nós vemos também algumas citações do Novo Testamento que atribuem ações do Espírito Santo por meio das pessoas. Jesus, por exemplo, citou o Salmo 110 em Mateus 22, 41 ao 44. E ele alude aquilo quando a ação do Espírito Santo. Mateus 22. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma. Aí ele cita o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Jesus alude uma fala de Davi, um escrito de Davi, um poema dele, falando que aquilo era ação do Espírito Santo através de Davi. Então o Espírito Santo inspirou Davi a fazer esse poema como forma de deixar revelado como escritura sagrada, como o texto bíblico. Também Pedro, autor no Novo Testamento, diz em Atos 1, 16, 17, o registro de Lucas ali em Atos 1, 16 a 17, que diz o seguinte, vou ler do 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse... Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. O Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então ele cita ali o texto do Salmo 41 e faz essa atribuição que era um texto que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever, que fazia referência a Judas. Então o Espírito estava lá revelando isso. Ele cita também o Salmo 2 em Atos 4, 25. 25, versículo 25 de Atos 4 diz o seguinte: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, o nosso pai Davi, porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, mais uma vez ali, olha, o Espírito Santo inspirando os autores na revelação bíblica ali e na profecia, né? Porque isso aconteceu, como Pedro fala aqui, mais tarde se cumpriu ali em Judas também. E também Paulo faz isso. O apóstolo Paulo, em Atos 28, 25 a 27. Quem achou pode ler, por favor. E discordando uns com os outros, eles partiram, após Paulo falar uma palavra. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo, ouvirão, mas não entenderão, e vendo, verão, mas não perceberão. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade.
e fecharam seus olhos, a fim de que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Então nós vimos ali que o chamado de Isaías ali, o que ele disse foi por meio do Espírito Santo. Nós estudamos Isaías aí nos meses passados e vimos ali, né, o grande chamado, e isso foi feito por meio do Espírito Santo, que Paulo alude o registro de Isaías à ação do Espírito ali no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus também, em duas passagens, ele faz essa citação do Antigo Testamento. O autor de Hebreus ali, que ninguém sabe que é Barnabé, ninguém sabe que foi Barnabé que escreveu, diz o seguinte em 3, 7 a 11. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. E aí ele continua aqui citando um texto do Antigo Testamento ali, que é o Salmo 95, né? E ele alude isso ao Espírito Santo, inspirando o autor bíblico ali dos Salmos. E no 10, 15 a 16. 15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz, aí ele cita Jeremias 31, 33 e depois 31, 34. Então nós vemos aqui que o Espírito, por ele ser Deus e por ter inspirado a Escritura, a gente tem até uma segurança no que a Bíblia nos diz. Isso daqui não é aula de bibliologia, mas a doutrina da inspiração nos garante que é a palavra de Deus. E a gente vê que o Espírito Santo esteve diretamente ligado a isso, ele que impeliu, ele que dirigiu. E aí, através disso, nós podemos também crer que ele estava atuante e cremos também que o resultado que nós temos hoje, ele é seguro, ele é fidedigno e a gente pode confiar diretamente porque foi inspirado, direcionado e teve a atuação do Espírito Santo. Então nós vemos o Espírito Santo na criação, na revelação, e também nós vemos o Espírito Santo como ele atuava no ser humano no Antigo Testamento. É um pouco diferente do que ele atua hoje, lembra? Nós estamos vendo o que ele fez. Nós estamos conhecendo melhor ele pelo seu passado. Mas também nós vamos aprender mais como ele atua hoje. Então, nem tudo que a gente falar aqui é uma realidade para nós hoje, mas ensina para a gente quem o Espírito Santo é. A forma de atuação tem 3 características do Espírito no Antigo Testamento que não é igual a que tem hoje. Algumas coisas sim, outras coisas não. Primeiro, ele estava só em algumas pessoas. Hoje, os crentes que aqui estão, todos têm o Espírito Santo, habitando em você. No Antigo Testamento, isso não era uma realidade presente. O Espírito Santo não habitava neles. Não habitava em cada um dos israelitas. O que também que ele vem sobre certas pessoas. Não só não habitava, mas ele atuava ali, ele tomava só algumas pessoas e também ele capacitava também algumas pessoas. Até pessoas que nós vamos ver que não era do povo de Israel, que não eram tão fiéis, mas o Espírito Santo ali as usava para isso. Então nós temos que ter em mente isso, como o Espírito Santo atuava apenas em certas pessoas, nós vamos ver alguns exemplos ali. Ele vinha também sobre certas pessoas e também ele capacitava as pessoas. O primeiro exemplo ali é de José. Abram lá Gênesis 41, 38. Quem encontrou pode ler, por favor. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontramos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Olha, Faraó não era inspirado pelo Espírito ali, mas o registro que Moisés fez das palavras dele eram inspirados. Então ali, quando ele fala, olha, o Espírito está nele, a gente pode ver ali que foi uma revelação do Espírito, talvez, para ele. Talvez ele nem tenha a ideia de, claro, talvez não, com certeza não tinha ideia que era o Espírito Santo que estava em José,
Mas o registro bíblico nos deixa claro isso, que ele habitava e por isso José tinha toda aquela habilidade que o texto bíblico nos revela. Pode falar, Marcelo. E como você sabe que o Espírito está numa pessoa? É pelos frutos. E José tinha fruto. Mostrou, ele falou, olha, não é qualquer um que tem essa habilidade toda de gerir uma nação como a nossa. Eu não tenho. Provavelmente ele falou assim, olha, nas minhas mãos não vai ser tão próspera como é na dele. Então a gente vê isso, é uma evidência ali de que tinha uma atuação diferente dele. Assim, hoje, lembra lá, o que ele fez. Hoje, nem todo mundo que é bem sucedido tem o Espírito Santo. A gente vê, pô, então o Elon Musk é um cara cheio do Espírito, né? Não, não é. É diferente. Hoje é diferente. Hoje, como o Marcelo disse, é pelo fruto. Então o fruto a gente vai ver na aula que vem, não faltem. Mas legal. Mas era uma evidência de que evidenciava, uma evidência que evidenciava é boa, né? Mas uma evidência da atuação do Espírito sobre ele e que habitava nele. Um outro exemplo é de Josué, em Números 27 e 18. Esse já é mais direto. Diz assim o texto em Números 27 e 18. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Então, Josué ali, Deus o capacitou para a obra que ele tinha, que era muito grande ali, de fazer o povo atravessar o Jordão ali e conquistar a tão sonhada terra prometida. E ele deu capacidade, e essa capacidade foi através da atuação dele direta, por ele ter possuído Josué, ele estava em Josué, por isso ele seria capaz de guiar o povo ali depois da partida de Moisés. Então nós vemos aí que não era todo mundo que tinha, no caso ele era só Josué. E os 70 anciãos aqui, da época de Moisés também, da peregrinação no deserto, onde o Espírito o Espírito que estava em Moisés foi sobre eles também. Diz em Números 11, 25. Vamos lá. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então, em algum momento ali, pela necessidade que tinha, o Senhor colocou o seu Espírito sobre 70 anciões para ajudar Moisés a guiá-los, a conduzi-los e a administrar toda aquela confusão que era aquele povo no deserto lá reclamando toda hora. Então, só com o Espírito Santo mesmo para aguentar aquele povo. E a gente seria igualzinho. Talvez os pastores aqui possam falar o tanto de trabalho que as ovelhas dão. E também tem certas curiosidades, né? Por exemplo, esse caso de Balaão. Balaão não é um herói da fé. A gente não vê ele citado, né, como um grande profeta, um profeta piedoso, não. Ele era um profeta mercenário ali, né? Ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para poder lançar profecias contra Israel, para amaldiçoar Israel. Dê uma olhada em Números 24, 2 aí, por favor. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Olha aí. Ele já estava indo cheio de más intenções para, beleza, vou receber aqui uma grana para falar mal para aquele povo. Olha, vai perder a guerra. E aí o Espírito Santo veio sobre ele, ele tentava falar mal e ele só conseguia falar bem. Então, no caso hoje vai acontecer? Provavelmente não, isso não vai acontecer. Mas a gente vê que em certos momentos ele vinha sobre certas pessoas para cumprir certos propósitos. E ali era para mostrar que Deus era soberano e que ele estava ali junto da nação de Israel. É um caso bastante curioso por causa disso. Hoje a gente vê tanta alusão ao Espírito Santo em pessoas piedosas, ou seja, como o Marcelo falou, o fruto evidencia a presença do Espírito. Nesse caso aqui, contradiz isso. Por quê? Porque lá ainda não tinha revelação progressiva. Hoje a gente entende que o Espírito habita no crente e que, pelo fato dele habitar,
ele gera fruto, tem que gerar fruto. Isso daí não é uma desculpa, vai ter que gerar fruto, tem que ter alguma coisa. No caso aqui do Antigo Testamento, a atuação do Espírito era um pouco diferente nas pessoas. Ela vinha sobre pessoas em casos curiosos ali também. Nos juízes, a gente vê muito isso, que os juízes ali naquele período tão difícil, e é difícil você achar um juiz bom, né? Naquela época já era difícil achar um juiz bom, né? Agora, então, você já vê ali que o Espírito Santo era quem os capacitava. Quem encontrar ali Juízes 3:10, pode ler, por favor. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, e ele se tornou juiz de Israel. Otoniel derribou os anos a Efraim, rei de Arã, e o derrubou, pois o Senhor entregou esse povo. O Espírito do Senhor veio sobre ele, né? Foi sobre Otoniel ali, que era um juiz. Nós vemos outro caso em 6:34 que mostra que o Espírito Santo habitava e possuía os juízes ali no caso de Gideão. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com toque de trombeta convocou os abiesritas para segui-lo. Então nós vemos ali que os juízes realizaram tudo o que realizaram ali pelo Espírito Santo. Então, toda vez que se levantava um juiz ali, a Bíblia mostra que era o Espírito. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. No capítulo 11, versículo 29. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá. Então, novamente, o Espírito Santo se apossando ali de uma pessoa para cumprir um determinado propósito. A gente vai ver mais para frente que também essa atuação era temporária. 13:25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maná. Esse aqui é no caso do Sansão. O Espírito Santo se apoderou de Sansão. Nós vamos ver um exemplo também de Sansão para mostrar como o Espírito atuava no Antigo Testamento. Sobre os reis, nós vemos ali sobre Saul e sobre Davi, que mostra que quando eles são ungidos, o Espírito Santo ele entra neles e eles começam a ter características grandiosas, tanto de batalha quanto de administração. Então você vê que o Espírito Santo ele não só habilita para grandes milagres no Antigo Testamento, ele habilita para administração, governo, até um caso curioso aqui, para artistas. É o Espírito que vem, no caso de Bezalel aí. Dê uma olhadinha em Êxodo 31, 6. Até para ser um artista ali, um artifício ali, né, de obras, o Espírito Santo é quem dominava ali no caso. Êxodo 31, do 1 ao 6. O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para os trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e cravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Você vê que interessante, né? Olha, encheu do Espírito. Aí você fala, pô, encheu do Espírito vai fazer cego enxergar, aleijado andar, vai fazer o mar abrir. Não, vai fazer pedras preciosas, vai fazer esculturas, vai fazer construção. Isso é cheio do Espírito Santo. Aqui, né, extrapolando um pouco a revelação bíblica e aplicando, né, um pouquinho isso daqui, a gente pode ver no nosso dia a dia. A gente pode ser cheio do Espírito Santo abrindo uma pessoa ali, né, para quem é médico. Eu, no caso, eu posso ser cheio do Espírito Santo fazendo uma venda, orientando os meus subordinados ali. Então, quem vai me dar essa capacidade é o Espírito. O crente tem essa ideia, esse conceito, que quem faz isso através de mim é o Espírito Santo. Então é bastante interessante, porque a gente pensa, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê muita coisa acontecendo grandiosa, né?
E, no caso aqui, mostra aqui o texto que bíblico fala que o Espírito, Deus falando, eu enchi para que ele consiga fazer coisas bonitas, coisas certas. Então, é bastante interessante isso daqui. Uma outra coisa que a gente tem que ver também é que, além da forma da atuação, tem a extensão da atuação. Em quem ele atuava? Ele era limitado a um povo, a atuação do Espírito, era limitado a certos ministérios e também era limitado a um tempo. O Espírito Santo não habitava para sempre na vida de alguém no Antigo Testamento, como é diferente hoje. Então, limitado a um povo. O povo era o povo de Israel. Nós vemos ali Neemias 9, 20. Neemias 9, 20. Deste o teu bom espírito para instruí-los, no caso, Neemias falando sobre os antepassados ali, deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Neemias lembrando o povo ali do que Deus fez por eles no deserto lá. Então, deu o bom espírito para instruí-los. O Espírito Santo é quem os guiava ali. Então, é limitado a um povo. Nós não vemos alusão da Bíblia falando que o Espírito Santo, ele guiava os filisteus, ele guiava os moabitas. Não. Ele guiava o povo de Israel. Era limitado também a certos ministérios. Por que a gente tem essa ideia aqui que não era para tudo que o Espírito Santo ele atuava ali? Porque ele não estava em todos, como a gente tem falado aqui, e vamos ver o que o texto nos mostra ali em João 7, 37 a 39. Jesus falando... Em João, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí vem a explicação. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Ou seja, o Espírito Santo ainda não estava neles ainda. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, não era em todo ministério do povo de Israel também que o Espírito Santo estava ali atuando de forma direta e para mostrar assim, não que não era Deus quem os capacitava, mas que mostra a atuação do Espírito, porque o Espírito não estava sobre todo o povo de Israel ainda. Em alguns casos sim, como nós vemos, em outros não. E também não havia selo e não havia batismo, né, que são as marcas da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo só habita em quem ele batiza. Aí fala, pô, batismo? Então, vamos ver também o que é esse batismo no Espírito Santo. E ele é o selo daquele quem é propriedade do Senhor. Atos 1, 5. Quem achou pode ler. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ó, calma aí, ó. Ainda não tinha tido o batismo. Ó, daqui a alguns dias isso vai acontecer. Então não havia batismo, não havia presença do Espírito. Por isso que era em certos ministérios que ele atuava. E aí o mais importante ali, talvez, que era limitado a um tempo. Nós vemos no caso de Sansão, que nós lemos que o Espírito Santo se apoderou dele ali em 13:25, nós já lemos. Só que aí no 16:20 mostra o quê? O Espírito Santo deixando Sansão. Juízes 16:20. Então ele chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então nós vemos na história de Sansão, todos sabem aqui o que aconteceu, do que ele era capaz, e aí quando o Espírito Santo o deixou, aquela força toda foi embora, porque aquilo vinha do Espírito. Era a capacidade direta e atuação do Espírito Santo quando estava habitando nele. Sem aquilo, Sansão não tinha mais nada. Então nós vemos que foi limitado a um tempo. O crente hoje, nós vamos ver na aula que vem, mas só para deixar claro para vocês, às vezes tem medo. Eu já passei por muito medo disso, de que o Espírito Santo, quando eu dava aquela escorregada, assim, ele saía de mim e eu perdia
a alegria da minha salvação. Eu perdi a minha salvação, porque o Espírito Santo não estava mais em mim. Nós já vimos com o Udo que isso não acontece. A Bíblia é clara, mostra que a salvação, ela é para sempre, ela é eterna. Não tem como alguém perder a salvação. Mas quando eu vi algum texto assim, eu falava, pronto, o Espírito pode sair de mim. Aí você tem que olhar a Bíblia como um todo. Olhar isso à luz do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que mostra que o Espírito Santo habita no crente para sempre. O Senhor Jesus fala, ó, ele estará em vós para sempre. O Senhor Jesus não iria mentir. Então, ó, ele vem, ele está com vocês hoje e estará em vocês para sempre. Então, nós vemos que, no caso, no Antigo Testamento, a habitação do Espírito era limitada ao tempo, ele habitava e saía. No crente hoje já não existe isso. Em Saul também, nós vemos ali em 1 Samuel 10:10. Quando ele começa a habitar, nós já vemos, né? Vamos já para o 16:14 para a gente ganhar tempo. 1 Samuel 16:14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então, quando Saul recebeu e era rei de Israel, era ungido ali, ele fazia coisas grandiosas para o rei, porque o Espírito habitava nele. Quando o Espírito saiu, já começou uma coisa ruim ali, vem um espírito mau. Nem sempre, toda vez que o Espírito sai, entra um espírito ruim. Também não vamos criar teologia em cima disso. Mas, no caso aqui, tirou toda a habilidade e a paz que ele tinha ali, sendo rei de Israel. Então nós vemos aí que o Espírito Santo ele estava bem ativo, nunca parou de trabalhar desde o Antigo Testamento. É claro que no Novo ele atua mais, ele tem mais destaque, ele ganha proeminência através da vida dos discípulos e também, nós vamos ver aqui, na obra dele no ministério de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, algum ponto? Alguém quer destacar alguma coisa? Fiquem à vontade. Nós temos sempre que fazer a aplicação ali de acordo com a questão hermenêutica saudável. O que é? Histórico, gramatical. Qual que era o propósito disso nesse texto que eu estou lendo e o que ele diz também à luz do Novo Testamento. Se no Novo Testamento nós não vemos uma repetição que aquilo ali é regra, com certeza a gente não deve aplicar à nossa vida, que ele foi em um momento. O que eu posso aprender isso? Que o Espírito Santo, ele capacita o crente. Não força de sanção, mas outras coisas. Mas a capacitação vem do Espírito. O Espírito habitando em mim, eu sou capacitado a obedecer a Deus, por mais difícil que seja. Acho que aí nem a força de sanção ela foi tão forte para frear os impulsos da carne dele. Então, hoje a gente tem que ser mais forte que ele para frear, mas nós temos o Espírito em nós e nos ajuda a isso. E nós vemos o Espírito Santo também no Novo Testamento, na vida do Senhor Jesus, e aí a gente aprende bastante coisa. Por exemplo, o Espírito Santo estava desde o nascimento ali, quando Maria engravidou, ainda virgem, e deu à luz ao Salvador. Alguém, por favor, abra em Lucas 1:35. Eu vou ler um outro texto aqui, na sequência. Mas quem achou, pode ler. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Mateus também deixa esse registro bem claro. Diz assim no capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então nós vemos ali, desde a concepção ali, o Espírito Santo atuando em Jesus. Maria foi um instrumento aqui. O fato dela ela ter sido engravidada pelo Espírito e o Cristo ser gerado nela pelo Espírito, isso não a torna noiva do Espírito. Isso não a torna alguém santa. Sim, bem-aventurada. A mulher que carregou no ventre o Messias, poxa vida, isso aí é uma honra
enorme para qualquer mulher. Por isso que ela é chamada de bem-aventurada. Olha, você é feliz. Deus escolheu você, independente das suas capacidades, das suas virtudes, para carregar o Messias, o Salvador. Então a gente vê o Espírito aqui já no nascimento de Jesus, na concepção até o nascimento. E é interessante também na tentação. Poxa, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus fala aqui em Mateus 4:1. Abram, por favor, lá. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Logo após ali o batismo, que a gente vai falar no próximo ponto ali, o registro de Mateus faz o seguinte, ó. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, o Espírito conduziu Jesus para uma provação, para uma tentação. Então, o fato ali que aconteceu não foi, o diabo, olha, eu vou ver se eu consigo fazer com que Jesus... Não, foi o Espírito Santo que o levou para lá, para ser tentado. Para quê? Para que no ministério do Senhor Jesus ele se identificasse conosco. Jesus ele não podia pecar. Aí existe, né, aquele debate, ele podia não pecar ou podia pecar. É claro, ele é Deus, Deus não peca. Mas ele estava ali, esse registro, ele mostra a identificação de Cristo com o ser humano. Ele precisou passar por aquilo para ser um substituto adequado a nós. Então ele se identifica com a humanidade. Ele mostra, olha, eu sou homem, mas eu sou Deus. Eu não peco, mas eu sou homem e passo pela tentação. Mas o Espírito foi quem o levou para lá e o Espírito também o sustentou lá também. E no batismo, que é um pouco antes ali, também nós vemos, né, que quando o Senhor Jesus é batizado por João Batista, também um sinal de identificação, o Espírito Santo vem visivelmente ali sobre ele em forma de pomba, como sinal ali reforçando que ele é um ungido, que ele é o Cristo, vem sobre ele ali. Então nós vemos o Espírito Santo no batismo também do Senhor Jesus. Os milagres, Jesus era Deus, todo-poderoso, onipotente, mas os seus milagres sempre foi realizado pelo poder do Espírito. Lembra daquele texto que nós vimos na aula passada sobre a blasfêmia? O Espírito Santo, que era? O pessoal aludia uma obra do Espírito ao diabo. Então Jesus estava realizando todos os seus milagres, sinais, pelo poder do Espírito. E isso era aludido ao diabo. Então, uma blasfêmia ali, que a gente viu que é um pecado que não acontece mais. Mas dê uma olhada no texto, eu quero destacar um só aqui para a gente ganhar tempo. Atos 10:38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aí, o Espírito ungiu, o Espírito que realizou aquilo, que capacitou Cristo para realizar todos os sinais e prodígios que ele fez. Os milagres também, eles mostram que Jesus era um ungido, nós vimos aqui também, a atuação do Espírito reforça Jesus como o Cristo, que isso quer dizer ungido, tá? E também mostra Jesus prometendo o Espírito. Então o Espírito Santo ali no ministério de Jesus também é destacado por conta de Jesus prometê-lo ali. Vamos lá em João 14, 16 a 17. Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Para estar com vocês, significa que não estava, tá? Reforçando o que a gente já viu no ponto passado. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês. O Espírito Santo, ele vive aqui, ele está no meio, mas tem um detalhe aqui que ele fala, ele está com vocês e estará em vocês. Então, vai mudar esse relacionamento, ele não vai estar só atuando como ele está hoje, por meu intermédio, pelas minhas obras, ele vai estar em vocês. E a preposição ali, em, quer dizer realmente dentro de. Então, ele vai estar dentro de vocês, Cristo já dando um vislumbre da habitação do Espírito no crente. Então ele vai estar em vocês.
promete, o que acontece ali no Pentecoste. O autor de Hebreus mostra também que foi pelo Espírito que o Senhor Jesus se entregou ali para morrer de forma imaculada. Hebreus 9,14. Se alguém achar, fique à vontade. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha, foi pelo Espírito que nós vimos que Jesus foi levado à tentação e foi pelo Espírito também que Jesus se ofereceu. Então você vê que uma vida pelo Espírito, olhando desse ponto de vista de cá, não é uma vida muito de paz e tranquilidade também. Ela dá uma paz que excede a todo o entendimento, mas ela nos leva a situações também difíceis. Você viver pelo Espírito, obedecer ao Senhor. Aí as aplicações são um pouco diferentes. E também Jesus ressuscitou ali desde o início, desde a concepção até a ressurreição, era a atuação do Espírito. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito. Romanos 8,11. Romanos 8,11 diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então o Espírito Santo também, o poder do Espírito ressuscitou a Jesus. Então nós vemos aqui a atuação do Espírito bastante evidente enquanto o Senhor Jesus esteve aqui conosco. Então podemos aprender bastante ali do que Ele fez e podemos aplicar para as nossas vidas hoje. Então, pessoal, aqui alguma dúvida, algum ponto? Alguém queira ressaltar? Eu acho que essa distinção que você falou, Sandro, vai ficar para a próxima aula mesmo. Já tá, porque a gente vai ver, né, o que o Espírito Santo ele faz. Nós vimos quem ele é, o que ele fez no Antigo Testamento, o que ele fez no ministério de Jesus, e a gente vai ver agora o que ele faz conosco. Como que é o relacionamento dele conosco. Também revelado no Novo Testamento, obviamente, mas nós vamos ver a obra do Espírito Santo nos crentes. Vamos falar sobre o batismo e plenitude do Espírito, que são questões bastante debatidas hoje em dia no meio evangélico, né? O que é esse batismo no Espírito Santo? É uma segunda bênção? É uma experiência que eu posso ter repetidas vezes? Ou é simplesmente a salvação? Os dons do Espírito, que também é um assunto que dá bastante dor de cabeça aqui, né, no meio evangélico hoje, né, extrapola ali as cidades, e também nós vamos ver o fruto do Espírito, que é uma coisa mais prática aqui pra gente. Não que as outras coisas não sejam, né? Mas para a gente terminar hoje, pessoal, para refletir e praticar aqui, nós vemos que o Espírito Santo ele é criador, assim como o Pai e como o Filho. Então, quando a gente vê a beleza e a grandiosidade da criação, a gente pode louvar o Espírito Santo por isso. A gente louva a Deus, mas podemos louvar o Espírito, por isso que ele estava atuante, ele quem fez essa maravilha que a gente vê. Que mesmo debaixo de maldição tem coisas lindas e grandiosas. Nós também vemos que o Espírito Santo tem todo o poder para capacitar pessoas para todo e qualquer ofício. Podemos pedir a Ele para nos capacitar em tudo que vamos fazer, dentro da igreja e fora da igreja. Tudo é vida pelo Espírito, tudo é espiritual. Eu gosto muito daquele filme do Karate Kid, com o Jack Chan, aquele primeiro, não esse último que foi ruim, que fala que tudo é Kung Fu. Ele não fala, pega casaco, tira casaco, tudo é Kung Fu. Dentro da igreja, fora da igreja, na escola, em casa, tudo é vida no Espírito. Tudo é pelo Espírito. Você se dando bem na prova, tudo pelo Espírito. Então, tudo que a gente respira, tudo que a gente faz, vem dele, a capacidade dele. Então, a gente tem que depender dele. E isso, a nossa terceira lição aqui que nós vemos. Se Jesus, que era Deus, todo-poderoso, o ministério dele, ele dependeu do Espírito para tudo, quanto mais a gente não vai depender dele. Então, vivamos pelo Espírito, dependendo do Espírito. E terminar com a nossa oração ali. Vem Espírito Santo, vem Mestre dos humildes e Juiz dos altivos.
Vem esperança dos pobres, conforto dos cansados. Vem estrela sobre o mar, salvação no naufrágio. Vem glorioso adorno de todos os viventes, de todos os mortais. Única salvação. Vem Espírito Santo, comisera-te de nós, prepara-nos para a tua obra. Preenche nossa pobreza com o teu poder, venha ao encontro a nossa fraqueza com a plenitude da sua graça. Amém. Obrigado, pessoal.